CBN Carnaval 2026. Patrocínio Master Sedai. A Sedai cuida do Rio. E patrocínio Maturata. No Carnaval, vai de Maturata. Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção. Lá vem a porteira, que o povo preto não possa enfrentar. E quem está com a gente hoje é o Júnior Chau, que é o diretor de carnaval da Portela, para falar um pouco mais sobre o enredo desse ano, o que a escola vai apresentar na Marquês de Sapucaí. Tudo bem, Júnior? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Leandro. Obrigado pela atenção, ouvindo, pelo carinho de sem vocês seu com a Portela. Vamos dar bom dia de novo para o Júnior, enquanto a gente acerta aqui o áudio dele. Agora, você nos ouve bem, Júnior? Fala aí, dá um bom dia pra gente. Eu ouço vocês bem. Vocês me ouvem bem? Agora sim. Bom dia, Júnior. Opa, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Vamos conversar então, meu amigo. Já, Leandro, aqui falando contigo para te encaminhar uma primeira pergunta, né? Portela vai levar para a Avenida o mistério do Príncipe do Bará, a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande do Sul. A Portela vai lá no sul do país para contar essa história. Conta um pouco pra gente desse enredo. Leandro, esse enredo é um enredo que fala sobre o batuque. O batuque é uma religião afro-gaúcha. O batuque não é o candomblé, o batuque não é a umbanda. O batuque é o batuque, ou seja, ele só existe no Rio Grande do Sul. A Portela, ela tem na figura aí do príncipe custódio, um príncipe que vem do Benin. Ele vem liberto, ele não é cativo, e ele é o grande propulsor, ele é o grande nome, ele é o grande propagador do batuque. E o príncipe custódio, ele abre literalmente os nossos caminhos aí com Bará, abrindo os caminhos da Portela para o Carnaval de 2026, dando voz aí e dando protagonismo para essa religião que muitas vezes sequer é reconhecida ou sequer as pessoas têm ciência que existe. É verdade, Júnior. E aí, a partir disso, queria saber quais foram as principais referências, as principais fontes que vocês pesquisaram para construir a narrativa desse enredo histórico, né, espiritual e, como você falou, uma história menos conhecida dessa cultura afro-gaúcha. Pois é, essa cultura afro-gaúcha, ela teve para a Portela um grande alicerce de vários nomes que fazem aí essa defesa do batuque constante, seja na sua história, seja na religião, seja na sua ancestralidade. A doutora Fernanda, professora doutora Fernanda de Porto Alegre, foi uma das grandes idealizadoras da questão de construir a espinha dorsal do enredo com o nosso carnavalesco, André Rodrigues, e tanto a parte da criação quanto a parte da técnica teve uma experiência muito boa em terras gaúchas, para que a gente tivesse o melhor embasamento, para que a gente pudesse, entre aspas, é claro, vivenciar toda essa questão do batuque através, obviamente, da natureza das terras de Porto Alegre, das terras do Rio Grande do Sul. Júnior Chau está conversando com a gente, ele é diretor de Carnaval da Portela, a escola que vem, né, para esse carnaval, o primeiro ano da sua reestruturação, né, Júnior? Uma nova direção, projeto criativo agora solo do André Rodrigues, né, carnavalesco. E eu comentei aqui na abertura, né, do programa, Júnior, que vem também sobre o impacto emocional, imagino ainda, da partida de um companheiro nosso aqui de CBN Rio, né? Ele esteve conosco aqui no estúdio no Carnaval do ano passado, o Gilcinho. E todas essas mudanças, como que elas se colocam para a Portela nesse momento aí já de quase entrada na Marquês de Sapucaí? Pois é, Leandro. A gente teve a passagem do nosso querido intérprete Gilcinho Conceição de uma maneira que a gente, obviamente, não esperava, de modo algum, ninguém esperava, às vésperas da escolha do nosso hino, do nosso samba-enredo. E aí vai uma questão bastante interessante, que a gente hoje tem, junto de nós, o Zé Paulo Sierra, que era já um amigo nosso, é um amigo do Gilcinho, uma grande voz, e
aconteceu algo de muito bonito. Essa transição, lembrando sempre que é uma transição em que existe num panteão, existe num local que não é nunca um local de substituição, é um local de diálogo constante conosco, porque ele está zelando também por nós aí, o Gilcinho, esse diálogo constante para poder acolher o Zé Paulo e o Zé Paulo nos acolher, ou seja, o acolhimento mútuo do novo intérprete e da comunidade portelense, ele fortalece muito esse caminho que a gente tem feito agora. E esse caminho sob a nova administração, essa administração do presidente Júnior Scafura e da vice-presidente Nilce Fran, teve toda a sensibilidade para percorrer justamente esse caminho, entendendo o que era necessário para torná-lo ali realmente o mais acolhedor dentro de todo o cenário ocorrido. E como é que está sendo a reação, né, do público ao samba enredo, que vai ser cantado pelo Zé Paulo Sierra neste ano? O que você acredita que vai chamar mais atenção na Sapucaí, a partir também já dos ensaios que vem acontecendo, né? Esse samba que carrega fortes elementos rítmicos, né? E claro que acompanha o enredo muito forte. Uma questão interessante, Bianca, nós tivemos diversas obras de grande quilate na disputa de samba enredo desse ano, e a direção entendeu, o presidente entendeu, a vice-presidência entendeu, a comunidade portelense entendeu que a potência desse samba, que é muito grande, ela está nos ajudando muito a pulsar a escola. Portela está muito feliz pulsando o seu samba enredo, multiplicando essa pulsação por todos que estão conhecendo, seja do Rio de Janeiro, seja do Rio Grande do Sul, grandes amigos nossos estão vindo desfilar, o povo do Rio Grande do Sul está aqui. Eu falo isso porque o mestre Vitinho, que também se une a nós agora, Vitinho e Zé Paulo juntos aí, bateria e carro de som fazendo esse trabalho, ele traz referências rítmicas, ele traz referências do som do batuque e ele coloca de maneira muito potente nessa construção do samba. Ou seja, o samba está sendo realmente para nós um grande fio condutor de toda a dinâmica do enredo portelense para 2026. E digo uma coisa para vocês aí, carregadíssimo no dendê. Muito bom, como diz o refrão do samba. Isso. Vamos ouvir mais um pouquinho, então, do samba da Portela de 2026. Obra do Valtinho Botafogo, Rafael Gravino, Gabriel Simões, Braga, Cacau Oliveira, Miguel Cunha e Dona Madalena, interpretada pelo Zé Paulo Sierra, grande craque também, multicampeão do Carnaval, que é como o Júnior falou, né? Não tá no lugar do Jucinho, né? Enfim, é uma história que tá começando na Portela. Bom, a gente tá falando, Júnior, você tá agora nessa função de diretor de Carnaval. É uma função que eu imagino que deve ser algo próximo de ser técnico da seleção brasileira, né? Porque a seleção brasileira é a maior vencedora de Copas do Mundo e a Portela a maior vencedora do Carnaval. 22 títulos, o último em 2017, foi dividido com a Mocidade. E o último sozinho, mais para trás ainda, né? Tô falando da década de 80. Dá uma pressão essa busca pelo título, né? Que o portelense sonha com essa taça, Júnior. Leandro, a gente tem na Portela a missão constante de buscar sempre o campeonato, assim como outras grandes co-irmãs aí, sempre respeitando todos os pavilhões, mas a Portela ela tem uma essência justamente da sua história vencedora aí, dos 22 títulos, em que não é uma pressão. Eu acho que a palavra não seria essa. Eu acho que a palavra seria o coração pulsando constantemente por aguardar o campeonato. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje a construção que nós fazemos, algo que o presidente Júnior Scafura prega muito, que é a felicidade do portelense, a gente entende que com todos os itens, as questões que falamos aqui, ela está muito viva, meu amigo. Então a gente sente aí, obviamente, respeitosamente, como eu te disse, a gente sente que a gente tem uma grande oportunidade com o enredo que faz a menção, que faz toda a homenagem, que traz a voz do batuque para Sapucaí, que a gente pode ali fazendo um trabalho bem alicerçado, coletivo. A gente pode ali almejar o título de 2006. Sim, e para fechar, nos encaminhando aqui para o final, Júnior, eu tô sempre tentando desvendar mistérios, né? Tem algum carro alegórico, assim, alguma alegoria que você acha que vai ser mais impactante na avenida? Olha, eu diria para você, Bianca, o conjunto portelense, por isso que eu falava do coletivo. É um conjunto hoje muito poderoso,
É um conjunto muito alinhado. E apesar de você, Bianca, não ter mais o quesito conjunto, se você me perguntasse, eu falaria, olhe o quesito conjunto da Portela. Olha a força que tem a partir do canto portelense, toda a costura do quesito conjunto. Mas, obviamente, tem algumas surpresas aí, a gente tem que estar muito ligado nas alegorias portelenses, no que vai acontecer e no chão também. Mas, com certeza, eu convido você, o Leandro e todos os amigos aí para poderem desvendar juntos esses mistérios aí que vêm lá das terras do Rio Grande do Sul, através do batuque, através do Príncipe Custódio. Tá bom. Vocês estão baú mesmo, né? Como baú. Escondem até o finalzinho. Um beijo, viu, Júnior? Muito obrigada. Bom trabalho para todo mundo aí nessa reta final e sucesso com o desfile. Tudo de bom, Júnior. Um abraço para você. Obrigado, Bianca. Obrigado, Leandro. Sucesso. Muito obrigado. Sucesso, Portela. Júnior Shaw, diretor de carnaval da Portela, conversou com a gente. Uma coisa muito legal da gravação desse samba é que no final primeira vez que eu ouvi, fiquei arrepiado. E toda vez que eu escuto, isso me toca. Botaram o grito de guerra do Gilcinho no final da gravação desse samba, como uma homenagem ao intérprete da Portela que faleceu no ano passado por complicações ali depois de uma cirurgia. E amanhã tem Mangueira. Quem vai conversar com a gente é o intérprete oficial da Estação Primeira de Mangueira, o Douglas Diniz. Aí, Gilcinho. 11h17 agora.